O último autocarro que transportava arménios deixou Nagorno-Karabakh esta segunda-feira. Saíram mais de 100 mil pessoas da região. Depois de um mês de setembro que bateu recordes de calor, vários países da Europa vão registrar temperaturas acima dos 30 graus na primeira semana de outubro. Começa em Nova Iorque o julgamento de Trump e 2 filhos por fraude. A ex-presidente classifica processo de burla com motivações políticas. Arrancam em Braunau, na Áustria, as obras para transformar a casa onde nasceu Adolf Hitler numa esquadra de polícia. As ruas da principal cidade do Nagorno-Karabakh ficaram desertas. O último autocarro que transportava arménios deixou a região esta segunda-feira. Saíram mais de 100 mil pessoas, mais de 80% dos residentes, depois de o Azerbaijão ter recuperado a área através de uma operação militar. O ambiente no antigo enclave separatista continua tenso. A Arménia afirma que um soldado foi morto e 2 ficaram feridos quando o veículo em que seguiam foi alvo das forças azeris. A polícia do Azerbaijão garante que protege os direitos e a segurança da população arménia, de acordo com a lei do país. Russian forces are conducting tactical counterattacks in the Robotyne area as part of the elastic defense against ongoing Ukrainian counteroffensive operations in western Zaporizhia region. The Institute for the Study of War states the situation south of Robotyne is fluid as some tactically significant field fortifications have changed hands several times. Although Ukrainian forces continued operations there and made confirmed marginal gains near Robotyne. Geolocated footage published on the 29th of September indicates that Ukrainian forces marginally advanced northwest of Robotyne. There it is in this area, about 13 kilometers south of Orikhiv. The Russian Ministry of Defense claimed that Russian forces repelled 2 Ukrainian attacks in the direction of Robotyne and also Verbove, about 18 kilometers southeast of Orikhiv. Russian bloggers claim that Ukrainian forces have reduced the intensity of their attacks near Orikhiv and is rotating forces in preparation for resumed attacks in these directions. Meanwhile, the Russian Ministry of Defense officially announced the beginning of its regular fall 2023 conscription cycle on the 1st of October. The ministry announced that Russian authorities will call up 130,000 conscripts who will train with formations for 5 months and then be assigned to their units. The Ministry of Defense explicitly stated that conscripts will not deploy to occupied Donetsk, Luhansk, Zaporizhia or Kherson regions or participate in combat operations in Ukraine. Ukrainian Luhansk region head Artyom Lysogor noted on the 1st of October that Russian authorities are also conscripting people in occupied Ukraine. Pela segunda vez este ano, a taxa de desemprego da zona euro atinge o nível mais baixo desde que há registro. De acordo com o Eurostat, em agosto, 6,4% da população ativa, cerca de 11 milhões de europeus, estavam desempregados nos países da moeda única. Esse mínimo histórico já tinha sido registado em junho, mas tinha subido 0,1% em julho. Portugal situava-se próximo da média da zona euro, com 6,2%. Para a totalidade da União Europeia, a taxa de desemprego situava-se em agosto nos 5,9%. O número de europeus sem emprego caiu bastante desde o meio de 2021, em grande parte devido à forte recuperação económica pós-Covid, que se seguiu a uma recessão histórica. Na Europa, o outono começou com temperaturas de verão e em vários países foram registados recordes de temperatura para o mês de setembro. Na Alemanha e na Bélgica, no último mês, a temperatura média foi 4 graus acima do normal para a estação. Em França, no primeiro dia de outubro, foram batidos recordes de calor em várias regiões. Em Bordeaux, no sul do país, as pessoas começam a preocupar-se. C'est quand même très inquiétant parce que c'est pas normal et que chaque année il fait beau de plus en plus tard. Enfin, je pense, j'ai l'impression. Et surtout la chaleur, on dirait qu'on est en août alors qu'on est quand même en octobre. C'est bon à prendre, mais c'est très 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 inquiétant, je crois, véritablement. C'est très inquiétant, mais c'est très 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 inquiétant. C'est très 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 inquiétant, je crois, véritablement. C'est très 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 inquiétant, je crois, véritablement. C'est très 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 inquiétant, je crois, véritablement. C'est très 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 inquiétant, je crois, véritablement.
Ça fait peur. Em Chipre, as temperaturas deverão manter-se acima dos 30 graus durante esta semana e em algumas regiões da Península Ibérica perto dos 40 graus. As autoridades portuguesas alertam os banhistas para não entrarem no mar em praias não vigiadas. No fim de semana, várias pessoas tiveram de ser resgatadas nas praias e pelo menos uma morreu. Em Itália são esperados picos de calor acima dos 30 graus nos primeiros dias de outubro. As descobertas sobre o ARN mensageiro que levaram ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 deram o Prémio Nobel da Medicina à cientista húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os dois investigadores, que trabalharam em conjunto na Universidade de Pensilvânia, aprofundaram o estudo de diferentes tipos de ARN mensageiro, uma molécula de ácido ribonucleico que transporta informações para sintetizar proteínas. Isso permitiu disseminar o fabrico de vacinas eficazes durante a pandemia, nomeadamente da Pfizer-BioNTech. Karikó é vice-presidente desta última empresa, e ainda da Moderna. Nos próximos dias serão divulgados os galardões da Física, Química, Literatura, Paz e Economia. Duas discotecas envolvidas no incêndio de domingo na cidade espanhola de Múrcia e que vitimou 13 pessoas não tinham licença camarária e tinham sido objeto de uma ordem de encerramento em janeiro de 2022. Foram, entretanto, localizadas as pessoas cujo paradeiro era desconhecido e não há mais vítimas mortais a lamentar. No terreno prossegue o difícil trabalho de identificação dos corpos. Trata-se do incêndio mais mortífero registado em Espanha numa discoteca desde 1990. Pelo menos 9 pessoas morreram e meia centena ficou ferida na sequência do colapso do telhado de uma igreja no México. A estrutura da Igreja Santa Cruz, em Ciudad Madero, desabou neste domingo durante uma cerimónia em que pessoas de todas as idades e de várias famílias estavam reunidas para celebrar batismos. A polícia do estado de Tamaulipas, no norte do México, indicou que ainda podem existir dezenas de pessoas presas nos escombros e que as buscas continuam. É anunciada como uma revolução silenciosa orquestrada internamente pelo Papa Francisco. O Sínodo, ou Assembleia Deliberativa da Igreja Católica, que começa quarta-feira no Vaticano, quebra os moldes da tradição ao dar voz e voto às mulheres, um setor da Igreja historicamente relegado para segundo plano. There are 700 million Catholic women around the world, and so it's time that the Church actually listen to them. And what we've heard throughout the synodal process is that they want to serve the Church. Women want to be equal. Apenas 54 mulheres das 464 participantes no Sínodo terão direito de voto, mas trazem reivindicações de todo o planeta. They want to be given better positions of leadership. They want their voices to be heard, not just towards decision making, but also during decision making. Women want to be part of that. As mulheres participarão dos debates e votarão no documento final, algo até agora reservado aos prelados. Diz-se que alguns não gostaram desta abertura. You need both a change of culture, of mindset. It's about attitude, education, and it's not easy. Por decisão do Papa, participarão também representantes leigos de diversos setores da sociedade, um jesuíta próximo da comunidade LGBT e um ativista de uma ONG que resgata migrantes no Mediterrâneo. Donald Trump partiu diretamente para o ataque no arranque do julgamento por fraude em Nova Iorque. O ex-presidente dos Estados Unidos senta-se no banco dos réus com 2 dos seus filhos, acusado de sobrevalorizar de forma colossal durante anos o seu património para garantir empréstimos bancários. Trump classificou o processo civil de uma burla com motivações políticas. We have a racist attorney general who's a horror show, who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. She used this to run for governor. She failed in her attempt to run for governor. She had virtually no polling. She came back and she said, well, now I'll go back to get Trump again. And this is what we have. It's a scam, it's a sham.
A procuradora-geral Leticia James, que é democrata, quer ver Trump e os filhos multados em cerca de 250 milhões de dólares e proibidos de fazer negócios em Nova Iorque. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it. The law is both powerful and fragile. And today in court, we will prove our case. O juiz que conduz o processo já considerou Trump culpado de uma das acusações de que é alvo, ordenando que lhe fossem retiradas licenças comerciais. Este e outros problemas com a justiça ameaçam seriamente as suas ambições na corrida presidencial de 2024. Arrancaram em Braunau, na Áustria, as obras para transformar a casa onde nasceu Adolf Hitler numa esquadra de polícia. O Ministério do Interior austríaco tomou em 2019 a decisão de transformar o local para tentar dissuadir neonazis de a manterem como símbolo e local de peregrinação. Mas há quem defenda que o governo deveria ter planos mais ambiciosos para o local. Es ist meiner Meinung nach zu wenig. Es fehlt jegliche historische Kontextualisierung und die Intention des Innenministeriums, es soll durch einen Umbau der Wiedererkennungswert genommen werden, ist meiner Meinung nach nicht erfüllbar. O historiador austríaco é a favor de uma maior desmistificação do edifício, por exemplo, através da instalação permanente no local de uma exposição sobre os austríacos que ajudaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que anda a vaguear pela Áustria há 10 anos.